seu direito. Indenizações hoje, que é isso que o povo quer, né, doutor? É isso mesmo. De antemão, gravata bonita. Gravata bonita do senhor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Ademir para estar aqui hoje, parabenizar esse quadro. É um quadro que tem preocupação em orientar a população, o que é muito importante. Também de destacar a minha honra de estar aqui representando a FADIVA, que tanto contribui para a discussão do direito dentro do sul de Minas. Tá certo. O senhor está vendo aí o jornal desde o começo. Infelizmente o Brasil está meio complicado, mas vai ter que ter ordem uma hora, né, doutor? Exato, vai ter que ter uma ordem. A gente tem que ter calma, acreditar no nosso povo. É um povo novo em comparação a populações europeias e tudo mais. Estamos passando por alguns problemas, mas com toda certeza chegará um momento de um pouco mais de pacificação social. E o tema que vamos falar sobre hoje é o tema da indenização. Isso. Né? Comumente as pessoas falam sobre o dano moral, o dano material. Primeiramente, é importante entender o que seria essa indenização. Eu gosto de explicar de uma forma bem simples que a indenização seria a pena se comparado ao direito penal. Igual tem um crime, você tem uma pena. Dentro do direito civil, quando há alguma conduta ilícita no direito civil, você tem a indenização. Essa conduta ilícita, ela é proveniente de algum ato que o ataque a sua esfera psíquica ou física ou um patrimônio seu. A indenização, então, será um pagamento de uma quantia em dinheiro em virtude desse dano que foi causado, seja de aspecto moral ou patrimonial. Só para ficar um pouco mais contextualizado e fugir um pouco desse juridiquês, né? O moral seria quando, por exemplo, eu te ofender, quando, por exemplo, eu atacar a sua esfera, a sua integridade física e psíquica, enquanto o patrimonial seria, por exemplo, se eu pegasse esse microfone, jogasse no chão, quebrasse uma câmera. Então, isso é o patrimônio. O patrimonial, você tem o cunho financeiro, certo. Você consegue ver um valor. Já o moral é algo imaterial que não tem um determinado valor, e aí torna-se até difícil a sua quantificação. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção, Bem no que atenção. a gente está E fazendo. vários casos podem ocorrer no nosso dia a dia. Você está falando hoje de vários crimes aí, né, no programa. O crime, naturalmente, até por ser algo muito grave dentro do direito, ele tem repercussão em várias esferas do direito, inclusive a esfera civil, ou seja, inclusive a possibilidade de termos ali indenizações. Por exemplo, nós pensávamos no crime de homicídio, no crime contra o patrimônio, que seria dano, roubo, furto, ou mesmo crime contra a honra, difamação, calúnia. Em todos esses casos, por exemplo, no caso da injúria, calúnia, eu até já vi aqui falar sobre a injúria uma vez, são casos em que você atinge a esfera moral da pessoa. Isso. E logo é possível ter ali um dano moral. No caso do dano, naturalmente você tem um prejuízo patrimonial em virtude desse crime, um roubo, um furto. Mais uma vez, também podemos ter indenização. Indenização também, desculpa cortar o senhor, mas nas redes sociais também, né? Nas redes sociais o pessoal também. Fala que acha Exato. que pode. Quantas vezes as pessoas acabam se excedendo nas redes sociais, como aqui o próprio Facebook, atingindo a esfera moral de outras pessoas, devem sim poder, desde que tenha uma decisão judicial, é claro, né? Mas podem sim ter uma decisão contra si, obrigando a ter que reparar esses danos causados. Algo muito comum também é na relação de consumo, Ademir. Muitos que estão nos assistindo devem estar pensando isso. Por exemplo, eu compro um produto com defeito. Há que se falar ali com dano moral. Exemplo, eu comprei um celular, ele estava com defeito. Cheguei em casa, estava com defeito. O celular não estava falando. Não estava falando. Tem que falar. O celular teórico faz tudo, menos falar, né? Então, será que ali caberia um dano moral? A princípio não. A princípio não. Se o celular está com defeito, você tem 3 direitos. Que seria você pedir à empresa para reparar esse celular, ou um celular novo, ou o valor do dinheiro de volta. Isso. Agora, imaginemos que nesse mesmo exemplo, o celular, e já até ocorreu isso, no momento que estivesse carregando, fosse um defeito tão grave, ao ponto que ele chegasse a explodir, lhe causando danos, queimaduras, por exemplo. Nesse caso, é possível sim uma indenização e um dano moral, tá? Outra situação consumerista bem interessante, que os tribunais já se manifestaram muito sobre ela, é aquela situação em que a pessoa vai no estabelecimento comercial, faz as suas compras, e na hora de sair do estabelecimento comercial, toca aquela sirene ali do alarme, porque a pessoa passa, às vezes não tirou o código de barra. Moral da história, tem dano moral aí? Será que a pessoa pode falar, nossa, eu comprei, eu paguei e tocou o alarme? Veja, muito cuidado. Primeiramente, a gente tem que analisar como que vai ser a abordagem, por exemplo, do segurança da loja.
Porque a loja, naturalmente, ela tem o seu direito de ter ali os artifícios para se proteger de roubos, de furtos, que são tão comuns, infelizmente, no nosso dia a dia. Então, se a atitude desse segurança for uma atitude em que ele peça para que o próprio consumidor abra a sua bolsa, para que ele possa visualizar se realmente não está sendo levado nada, uma atitude com educação, com calma, não há que se falar em nenhum tipo de lesão aí ou de dano moral. Bom o senhor falar isso. Isso é importante. Eu posso dar uma olhada, porque... Exatamente. Como diria meu pai, cismei que tem um trem. As pessoas às vezes ficam, até a gente chama isso de indústria do dano moral, e acha que qualquer coisa gera dano moral. Não é assim. Tem que realmente ser uma conduta que venha violar ali uma integridade física ou psíquica, a honra da pessoa. Pegar forçado. Né? Se a pessoa chegou com a delicadeza, com a devida educação, é natural e até como um aspecto social, né, você demonstrar ali que não tem nada a dever. Né? Agora, por outro lado, se o segurança já chega de forma abrupta, pegando a sua bolsa sem a sua autorização, te segurando, te prendendo, algo nesse sentido assim, sem nenhuma justificativa cabível, aí sim nós estamos diante de dano moral. Muito bem. Ô, doutor, e às vezes, né, isso aconteceu já até na minha família. O banco ligou e disse, olha, você está atrasado aqui, você tem que pagar, mas não tinha feito empréstimo. Nossa, né? Pergunta muito boa. Porque isso aí é Isso ocorre corriqueiro, né? São as chamadas negativações indevidas. Isso. Cobranças indevidas, né? É assim, primeiro, se for uma cobrança que realmente... por alguém te ligou, o Ademir deu o exemplo aqui, alguém te liga cobrando, falando que você está com alguma dívida que realmente você não tem. Então, naturalmente, como um bom cidadão, você vai responder, vai procurar tentar tirar essa dúvida da empresa, falando, olha, eu não tenho dívida nenhuma, eu não contratei nenhum empréstimo, algo tudo normal. Né? O que não pode é essa empresa extrapolar e começar a realizar algumas atividades de proteção do crédito, como, por exemplo, a negativação no SPC e no Serasa. Se essa empresa negativa essa dívida, né, que no caso é inexistente, porque você não contraiu o empréstimo, e você acaba ficando com o seu nome sujo, como nós dizemos, né, no popular, aí, meu caro, é dano moral certo. Dano moral certo. Os tribunais já posicionaram inchada. O dano moral, inchada na empresa que negativou o seu nome por uma dívida não contraída. Tá certo. Agora, tem um ponto muito polêmico, posso tocar aqui? Vai lá, doutor. Licença. Tem um ponto muito polêmico, que é a questão da possibilidade de indenizações, principalmente de dano moral, dentro do direito de família. O quê? Dentro do direito de família, Ademir. Esse ponto é polêmico, porque nós pensávamos o seguinte, será que um filho pode pedir um dano moral para, uma indenização por dano moral para o seu pai? Será que uma esposa, diante de um divórcio, ou um marido, pode pedir um dano moral para o outro cônjuge diante de um divórcio? Vou tocar rapidamente nesses dois temas. O divórcio por si só, ele não é causa de dano moral, tá? O fato de alguém querer se divorciar, ainda que o motivo seja traição, viu, Ademir? Ainda que o motivo seja traição, o divórcio é um direito da pessoa. E aí, por si só, ele não é motivo de ensejar ali nenhuma indenização. Certo. Agora, eu já atuei num caso em que o divórcio ocorreu fruto de uma traição, mas, no caso era até o marido que traiu, e nessa traição ele acabou contraindo o vírus HIV e passando para a esposa. A esposa se divorciou em virtude dessa situação. Veja, um absurdo, claro que sim, e é óbvio que nesse caso caberia ali, com toda certeza, um dano moral proveniente da traição. E por fim, até aproveitando essa barbárie que já foi anunciada por si, que está ocorrendo, parece que em Eloy Mendes, né? A possibilidade de um filho pedir um dano moral para o pai ou para a mãe em virtude de algum dano. Nesse caso cabe. Nesse caso cabe, óbvio que cabe. Isso é um absurdo. Isso não pode chamar de pai, né? Não, isso é um absurdo, isso é um absurdo, né, que a gente está falando. Mas um outro caso que é muito comum é o chamado dano moral por abandono afetivo. A Constituição, o Código Civil, dá aos pais a obrigação de cuidar dos seus filhos. A obrigação de quem põe alguém no mundo é cuidar deles, zelar pelo lazer, zelar pela alimentação, zelar pela educação. Certo. E aí, naturalmente, infelizmente isso acontece muitas vezes com os homens, muitas vezes, né? Por mais que não possa generalizar, alguns casos que atuei também, foi decidido a favor de um dano moral por abandono afetivo, porque
aquele pai não teve um cuidado durante toda a criação do filho com o filho, ou seja, não teve presente. Isso é possível? É possível também, mas tem que se analisar caso a caso. Tá bom. Não é qualquer caso. Doutor, gostaria que o senhor ficasse mais tempo, mas o nosso Pra tempo é mim- curto e eu quero contratá-lo, viu? Atenção. Que isso. Vou contratar o senhor para a gente dar um dano moral no meu diretor que fica, Agora, fica brigando agora, comigo. eu- Aqui. Vou deixar o meu cartão aqui. Muito bem, já estou com o cartão do doutor e Rafael Silva, você que deixou uns 4 filhos lá em Divinópolis também e não está cuidando, você vai pro pau também. Doutor, muito obrigado pelo Foi um prazer. prazer. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço o convite. Ó, só faz direito quem faz. Só faz direito quem faz fadiga. Muito bem, esse é o quadro Seu Obrigado. Direito. Seu direito. Oferecimento. Fadiva. Só faz direito quem faz Fadiva.